Palavra de Deus no Salmo de número 1, hoje iniciando aí também a exposição no livro de Salmos. Para cada 3 exposições em Êxodo, nós faremos uma exposição no livro de Salmos, começando o livro 1 dos Salmos hoje, do Saltério, começando pelo livro 1, e nós vamos assim até o livro 5, Salmo 150. Salmo 150. Então, nós vamos começar hoje com o Salmo 1. Salmo 1. Vamos ler esse texto aí da infalível palavra do nosso Deus, palavra de salvação. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Senhor Deus, a Tua lei é bendita e está diante dos nossos olhos. Lei de salvação. Essa é a infalível palavra de Deus. Assim diz o Senhor. Não o pastor Rogério, não Davi, não Moisés, não Salomão, não os filhos de Corá. Mas assim diz o Senhor. Nesse instante, ó Pai, nós tomamos a Tua lei e pedimos que o Senhor nos instrua por meio dela. Que o Senhor nos ensine a amar a Tua palavra, Senhor, a beleza do Evangelho nela anunciado, descrito, Senhor. Que nós possamos, de fato, aqui estudar a Tua palavra com sinceridade, com zelo, entregando a nossa própria vida ao Senhor de corpo e alma nessa noite. É que nós pedimos, em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Você deve ter percebido, numa cerimônia de casamento, que ali há uma disposição dos enfeites do casamento. Em particular, uma disposição das flores. Elas são colocadas, às vezes, assim na cabeceira do banco. E, às vezes, um tipo só de flor, uma cor somente de flor. Mas elas são colocadas ali de tal maneira para realçar alguma coisa. Principalmente hoje em dia, quando você vai num casamento, você tem realmente as cores falam, né? É a cor do vestido, é a cor do terno, é a cor da gravata. Né? Aquilo tudo fala muito, instrui. Não estão colocados aleatoriamente. Talvez para um homem seja mais difícil perceber isso, que as flores foram colocadas, né, com as cores na sua disposição para dizer alguma coisa. Né? O homem tem mais dificuldade com isso. Mas a mulher, quando ela chega lá, já vai observando, né? Aquela flor não está bem colocada, devia ter colocado um lilás e não um amarelo, não combinou muito bem esse vermelho. Então, a disposição ali no dia do casamento, daqueles enfeites, daquelas flores, de todos aqueles arranjos, eles são colocados para realçar a beleza aqueles próprios elementos, né? E assim conduzindo até aqui o dispositivo final do casamento. Quando nós olhamos para o livro dos Salmos, irmãos, nós entendemos a mesma coisa. Essa ilustração ela não é minha, mas de um comentarista chamado Palmer Robson. Né? Ele já faleceu, ele é um presbiteriano nos Estados Unidos. Infelizmente, nós já perdemos ele, uma mente brilhante. Ele faz essa comparação, ele diz assim como as flores num casamento são colocadas em dispositivos, né, para realçar ali a beleza delas, também os salmos eles são colocados nesse dispositivo para realçar a beleza e transferir informações específicas. Os salmos não são colocados aqui aleatoriamente. Eles são colocados nessa sequência. Um judeu vai se identificar muito com essa sequência, né? Eu digo judeu porque, a princípio, irmão,
Perceba que, a princípio, os salmos foram entregues a quem? Aos judeus. Então, é claro que alguém de cultura judaica vai interpretar pelo menos elementos literários ali importantes, né? Elementos históricos importantes dos salmos. Por isso que ele vai olhar para os salmos e ver que essa disposição dos salmos, ela realça a beleza dos salmos. Então, quando você for ler os salmos, lê nessa sequência. Porque essa sequência dos salmos, ela é instrutiva, ela é pedagógica. Ela realça a beleza dos salmos. Não somente realça a beleza do salmo, mas conta a história redentiva, né? É o contexto histórico redentivo que é descrito aqui. A palavra salmos, né? Ela está na Tanakh, né? Mais especificamente no Ketuvim, no Terrilim, né? Que é aquilo que é chamado de Terrilim. No Ketuvim é uma das partes da Tanakh. A Tanakh é a Bíblia hebraica. Dentro da Bíblia hebraica existem os salmos. Né? Essa palavra aí é de origem grega, salmos, né? Mas a palavra hebraica aí, você tem o Mibsmor, né? Ou você tem o Terrilim, né? O Terrilim é uma outra expressão que o judeu utiliza para os salmos. Então, salmos é cânticos, músicas, musical. Né? Salmos é isso, são as músicas entoadas, são os hinos da igreja. A igreja no Antigo Testamento tinha um inário. Qual era o inário? Os salmos. Né? É claro que nós temos o inário também presbiteriano, com bons hinos. Alguns eu acredito que já deveriam ser retirados dali. Né? Tem uns que estão destoando um pouco até da nossa doutrina mesmo, já deveria ser. Agora, boa parte dos salmos, eles são, dos hinos do Inário Novo Cântico, são excelentes, né? Extraordinários, letra belíssima, como nós entoamos alguns deles aqui nessa noite. Mas os salmos, eles eram cânticos, os cânticos da igreja do Antigo Testamento. Então, o que eu preciso dizer introdutoriamente? Salmo é música. E música faz parte do culto. Música faz parte da adoração a Deus. A segunda coisa que eu devo dizer acerca dos salmos aqui, eu estou fazendo a introdução porque nós vamos trabalhar, são algumas informações técnicas, mas vamos trabalhar por todos os salmos, né, essas informações aqui. O salmo ele é dividido em 5 livros. Né, 5 livros. O primeiro livro vai do 1 ao 41. Né, aí o segundo vai do 42 ao 72, e assim por diante. Né? Você tem 5 livros dos salmos. O judeu define dividir o salmo dessa maneira, por quê? É aleatório? Não, porque o salmo ele tem a ideia de cada parte que ele conta, né, ele é dividido aqui em partes. Né? Por exemplo, só para você ter ideia, a primeira parte ela tem, então, ela mostra os inimigos do Senhor se levantando contra o povo de Deus, contra o ungido do Senhor. Né? Tem aí os inimigos que se levantam, que são chamados ímpios, que se levantam contra o povo de Deus. E o Salmo 1 é um salmo introdutório, ele introduz os inimigos do povo de Deus. Entendeu? Então, o Salmo 1 ao Salmo 41, você tem o primeiro livro dos Salmos. E por que essa divisão? O que marca essa divisão? Abra, por favor, o Salmo 41, já que nós estamos aqui numa introdução mesmo. Abra aí no Salmo 41 e perceba comigo a divisão. O que marca as divisões do Salmo? Versículo 13, acaba como? Né? Termina como o Salmo? Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. Amém e amém. O que termina como? Com a doxologia. O salmo é para isso, é para a glorificação do nome de Deus. Ele vem com a informação, o povo de Deus é perseguido, do Salmo 1 até o Salmo de número 41, ele fecha então com a doxologia. O Salmo 41 é fechado, não somente o Salmo 41, mas agora, por favor, abra no Salmo 72. Salmo 72. Salmo 72, perceba isso comigo, é introdutório. Então você precisa ver aí essas informações com muita paciência, né? Salmo 72, versículo 19. O 18 e 19, né? 18 diz assim, olha, bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se enche toda a terra. E o que é dito aí? Amém, amém. Então, outra doxologia. Agora vá comigo, por favor, para o Salmo 89. Salmo 89. Salmo 89, versículo 52. O que é dito aí? Bendito seja o Senhor para sempre. Amém, amém. E se você continuar, você vai ver a mesma coisa no Salmo 105, né? No final do Salmo 105.
Aí você diz assim, pastor, e no 150? No 150 você não termina desse jeito, você tem 5 salmos para terminar desse jeito. Os 5 últimos salmos, eles são salmos doxológicos, ou seja, aleluia, glorificar, render graças ao Senhor, bendizer o seu nome, todo ser que respira, louve ao Senhor. Ou seja, você percebeu? A estrutura dos salmos é montada para ser uma doxologia, tá? Ou seja, o que é uma doxologia? Uma adoração, um culto a Deus, né? Ou seja, a música que era inserida dentro do culto, ela conta histórias, nesses salmos, nesses livros dos salmos, são contadas histórias, né? Nesses livros, livro 1, livro 2, 3, 4, 5, e esses livros, eles têm um interregno. O que é o interregno? O interregno aí é essa doxologia, ou seja, o intuito dos salmos é render graças ao Senhor, bendizer o seu nome. Perceberam? Então, salmo significa músicas, são divididas em 5. Por que 5? E termina com 5. Irmãos, nós acreditamos, né, e aí eu cito o Palmer Robson e outros, como Walter Kaiser Jr., um outro comentarista também, muito importante aqui, eles ressaltam a ênfase de que os salmos, eles fazem uma menção à Torá. A Torá é uma outra parte da Tanakh. A Tanakh é a Bíblia hebraica, que a primeira parte é o Pentateuco, Torá, os 5 livros. Né? Que para o judeu, na verdade, não apenas os 5 livros, mas os ensinos do Senhor. Ou seja, são 5 livros no Pentateuco e 5 livros dos Salmos. E termina com 5 salmos de doxologia. O que é isso? Isso está dizendo o seguinte, eu tenho a lei de Deus que foi dada lá para o povo no Pentateuco, agora eu tenho uma lei cantada, eu tenho uma lei por meio de oração, eu tenho uma lei por meio de doxologia. Aquela lei aplicada à minha oração, aos meus sofrimentos. É por isso que os salmos, eles expressam muito, são poesias, né, que expressam muitos sentimentos. O salmista está se sentindo mal, está chorando, ou ele está se sentindo muito bem, está alegre. Né? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, felicidade total. A minha alma de tristeza verte lágrimas, ele está muito triste, ou seja, o salmista está descrevendo o sentimento do seu coração, mas ele fala da lei de Deus. É aqui que você vai ouvir o salmo dizer o seguinte, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. É aqui que você vai dizer, a lei é mais desejável do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Ou seja, a lei, ela é colocada em forma de cânticos e orações, para que seja o quê? Aplicada à vida do povo. Então, aquela lei, o Pentateuco, ela agora é colocada aqui em 5 livros também, para ensinar em maneira de cânticos e orações para mim e para você. Está triste? Está com dificuldade de aplicar a lei? Vem para os salmos, que eles são a aplicabilidade total da lei do Senhor. Então, essa é uma outra informação muito importante, esse link, né, entre os salmos e a Torá, o foco aí da Torá em relação aos salmos. Outra coisa importante é que os salmos, eles têm uma centralidade na pessoa do Redentor, na pessoa do Messias. Você tem alguns salmos chaves aqui, né? Alguns salmos chave, né? Quais são eles? Você tem o Salmo 1 e 2. 1 e 2 são salmos suportes, nós chamamos, né? Por quê? Porque eles falam de toda a realidade do salmo. O Salmo 1 e 2, eles estão interligados. Vai perceber isso aqui que eu vou mostrar quando expor os 2 salmos. Eles estão ligados. Eu não tenho como expor os 2, porque estou fazendo a introdução, ainda vou expor o Salmo 1. Mas o ideal é pegar os 2, porque os 2 têm o mesmo assunto. Quais são os assuntos que permeiam o Salmo 1 e 2? O Salmo 1 é um salmo da lei, que fala da lei do Senhor. Nela é medida de dia e de noite. O Salmo 2 é um salmo messiânico. Um salmo suporte. A lei de Deus. O salmo é um convite à adoração, é um convite ao culto. É um convite ao culto. Agora, só adora o culto quem for perfeito, ou seja, só é perfeito quem está em Cristo. Aí você tem o Salmo 1 e 2. Aí o Salmo 1 é um salmo da lei, o Salmo 2 é um salmo messiânico, o Salmo 18 é um salmo messiânico, o Salmo 19 é um salmo da lei, o Salmo 118 é um salmo messiânico, o Salmo 119 é um salmo da lei. Ou seja, esses são os salmos suporte de todo o salmo. A lei e o Messias, é o que nós chamamos de lei e o Evangelho. São o suporte dos salmos. Toda pregação tem que ter a lei de Deus e o Evangelho em Cristo Jesus. Vocês entendem? Isso aqui para um judeu é muito tranquilo. Para ele é muito tranquilo que isso fazia parte da dinâmica dele.
Fazia parte da dinâmica dele olhar para o salmo dessa maneira. Tá? Então aqui é uma instrução para o culto. Culto tem música, culto tem oração. Né? Então os salmos são para introduzir as pessoas no culto. Agora, quem pode entrar no culto? Salmo 15, é claro. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem vai entrar no teu templo? Quem vai poder te cultuar? Aí ele dá logo no Salmo 1 o princípio, o que é justo, que permanecerá na congregação, mas os ímpios não permanecerão na congregação dos justos. Ou seja, quem é que pode entrar? Quem é justo. Quem pode cultuar é quem é justo. Então, perceba que o saltério ele é colocado dessa maneira. O salmo ele mostra, ele fala de adoração, né? Ele é dividido em 5, ele fala de adoração, ele fala de música, no culto, na adoração a Deus. Quem pode entrar nesse culto? Quem pode adorar a Deus? Por quê, irmãos? Toda vez que o povo peca, Deus para de instruir em relação ao culto. Um dos piores malefícios da pandemia foi parar o culto. Eu tremi, eu temi nesse período, né? Porque parou o culto. O que nós tínhamos era uma transmissão, né? A transmissão. Nós sabemos que culto exige presença, exige comunhão, né? E o culto parou. Foi um dos maiores malefícios para a igreja. Porque quando o povo desobedece a Deus, uma das coisas que Deus para é de instruir em relação ao culto. Por exemplo, Êxodo 25, Deus diz como é que é o culto. Hoje nós lemos até o 29 que diz como é que Deus queria a adoração a Ele. Só que o povo peca, aí Deus para a instrução em relação do culto. Né? Deus quebra a instrução lá em Êxodo 32. Ele para de instruir, diz, não vou mais instruir. Aí em Êxodo 34 ele volta a instruir porque o povo se arrependeu. Ou seja, arrependa-se e me adore. Os salmos então lhe instruem a como adorar a Deus de maneira perfeita. Ou seja, aquilo que era exigido na lei, agora é cantado, ele é orado. Os salmos são orações. Né? Outra coisa digna de nota aqui para nós é o estilo literário dos salmos. Os salmos são poesias hebraicas, não é poesia brasileira, né? Então, vai ter algumas distinções. Nós temos alguns conceitos de poesia brasileira, obviamente, que se você for para os Estados Unidos, se você for para a África, você vai perceber que há um distanciamento. Claro que se você for para a poesia hebraica, também você vai ter algumas questões peculiares e que são importantes para a interpretação dos salmos, como eu vou mostrar aqui para você. Tá? E aí, então, o salmo, então, ele fala também de culto, ele fala de pacto também. Ele fala de pacto. O povo do pacto é que canta a Deus, né? É o povo da adoração é que canta a Deus. Quem escreveu os salmos? Você tem diversos autores. Você tem Davi, que escreveu metade dos salmos. Né? Você tem os filhos de Corá, que escreveram. Você tem Asaf. Você tem alguns autores de salmos que nós vamos estudar na medida que nós estivermos lendo os salmos. Mas a pergunta é, quem estruturou o salmo nessa ordem? Aí ninguém consegue responder especificamente. Sabe que foi um escriba, possivelmente. Alguns indicam até com toda certeza que foi Esdras. Como nós não temos em nenhum lugar da Bíblia que foi Esdras, não dá para asseverar com certeza. Mas, ao que tudo indica, foi Esdras. Quem é Esdras? O escriba. Nós temos um livro chamado Esdras, que é um escriba. E o que o escriba fazia? Ele escrevia mesmo. E o que ele faz aqui é organizar os salmos. E é muito sugestivo o nome de Esdras, por quê? Porque Esdras viveu no contexto do exílio, que é o que parece... O autor aqui conhecia muito bem, como ele diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como saímos do cativeiro egípcio ou babilônico, foi uma maravilha. Então, parece realmente ser alguém que conviveu naquele contexto. Ele pegou o saltério, ele pegou as orações dos autores inspirados e ele formou inspiradamente também a ordem dos salmos. Né? Aí ele colocou os salmos nessa ordem que nós temos hoje. Possivelmente, então, Esdras. Se não Esdras, um conjunto de escribas, ou Esdras e mais alguns escribas, né, fizeram esse trabalho aqui extraordinário, que foi a organização dos salmos. De uma coisa nós não temos dúvidas, né? Agora, especificamente em relação ao Salmo 1, né? Vamos focar aqui no Salmo 1. Ele é um salmo introdutório de todo o saltério, né? Ele é um introdutório de todo o saltério, ele é inspirado por Deus. O autor aqui também não é descrito no início, por isso estou falando, é desconhecido o autor desse salmo. Quando eu falei de Esdras, é aquele que organizou, né? Quem escreveu
o Salmo de número 1, nós não sabemos especificamente. É interessante, essa primeira parte do Salmo não tem autor. Nós não sabemos o autor especificamente quem foi que escreveu. Tá? Mas é por isso que é informação importante, que ele lança a base dos outros salmos, que são até escritos baseados no que está aqui dito. Aí vamos lá. Sabemos que ele é um homem inspirado por Deus, ele é um homem muito sábio, ele é um artista literário, que a poesia que ele escreve aqui é linda, né? E tem aspectos extraordinários. Ele confia em Deus, e esse homem aqui é fiel ao pacto, né? Ele medita na lei de Deus de dia e de noite. Ele confia em Deus, e ele, apesar das dificuldades, sabe que um dia Deus recompensará o justo, porque ele descreve isso aqui no livro dos Salmos. Dita essas informações, irmãos, vejamos aqui então o Salmo, né? O que esse Salmo fala? Qual é o ensino desse Salmo especificamente? O Salmo que dá a introdução ao todo o saltério, ele faz uma distinção entre o ímpio e o justo. Entre o ímpio e o justo. Por isso eu queria trabalhar no tema desse Salmo aqui, o seguinte: o Senhor faz clara distinção entre o ímpio e o justo. Que distinções? Aí aqui a distinção, ela é colocada, irmãos, de uma maneira já do estilo literário da literatura hebraica. Na literatura em português, por exemplo, o que mais marca uma poesia? E aí, como é poesia, nós não vamos falar de versículo 1, nós vamos falar de verso, né? Já que é uma poesia, o verso 1, verso 2, verso 3, verso 4, né? Então, o que você percebe logo a partir do verso 1, nessa poesia, é que a poesia não é como a poesia brasileira. A poesia brasileira é marcada pelo quê? Pela rima, não é isso? Ela rima. Você pega uma poesia brasileira, você vê lá que tem uma rima, uma certa rima. A poesia hebraica não é marcada pela rima, mas pelo paralelismo. Anota isso, no Salmo, na poesia do saltério, ela é marcada não pela poesia de rima, mas pela poesia do paralelismo. Você tem o paralelismo sinonímico aqui, por exemplo, quando o salmista, lá na frente, ele diz o seguinte: Senhor, se atentares ao teu servo e ouvir a voz do teu servo. Peraí, atentar a voz, ouvir a voz, não é a mesma coisa, mas é um paralelismo que ele está fazendo. E é importante você entender isso para você não colocar palavras na boca do autor, coisa que ele não disse. Ele está falando a mesma coisa, mas está dando ênfase. Agora, o paralelismo aqui, né? O paralelismo que é feito aqui não é o paralelismo sinonímico, mas é o que nós chamamos de paralelismo antitético, que é o que ele faz um contraste entre o que é a vida do ímpio e o que é a vida do crente. Então, nessa poesia, nós temos que tipo de paralelismo? Um paralelismo antitético, onde você tem uma vida do justo, né? E a vida do ímpio, ou a vida do ímpio e a vida do justo. Na ordem do Salmo, você tem a vida do justo e a vida do ímpio. Entendeu? Então, nesse estilo literário aqui, ele é marcado pela a característica poética da poesia, né? E ele começa dizendo o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A primeira coisa que nós temos aqui no verso 1 e 2, eu li apenas o verso, né? Não é versículo, o verso 1 e 2, é no que logo no verso 1 e também no verso 2 nós temos a causa da felicidade do justo. Já fazendo um contraste, um paralelismo antitético, o que acontece com ele, verso 1, 2 e 3, e no verso 4 nós temos os ímpios não são assim, ou seja, o contrário, né? O contrário do justo são os ímpios. Deus faz clara distinção, e aqui em todo o saltério você vai ter o Filho de Deus, que sofre, mas Deus está do lado dele, e os ímpios, que muitas vezes vivem bem, mas Deus vai destruí-lo. Claramente ele já diz que feliz, ele começa então com a expressão, né? Feliz. E qual é a causa da felicidade? Feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios. Feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios. Né? O paralelismo é claro, né? Que ele vai dizer que é uma felicidade do crente e a tristeza dos ímpios. Antes de eu até falar mais especificamente desse verso 1, veja comigo, pega a sua Bíblia aí, por favor, pega a sua Bíblia, abre aí no texto e faça esse paralelismo aqui
que a poesia faz. Por exemplo, com relação ao justo, né? Com relação ao justo. Verso 1 ao verso 3. O que nós temos? O assunto é o quê? O justo. A caracterização, o justo é feliz. O foco é o ensino, que ele medita de dia e de noite. A comparação é com a árvore. E o destino é a prosperidade. Agora o ímpio, do 4 ao 6. O assunto é o ímpio. Caracterização, infeliz. O foco é o conselho, né? E a comparação é a palha, não a árvore. E o destino é o quê? A destruição. Vocês perceberam? O paralelismo que está fazendo? Sim ou não? Isso aqui no hebraico é uma dor de cabeça grande. Uma dor de cabeça grande. Mas já aqui já está bem mastigadinho para a gente. Não está? Ficou claro aí? Sim ou não? Ficou claro, né? O que ele faz aí com relação ao justo e com relação ao ímpio. Vamos ver essa distinção aí, então, novamente. Ele diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho. Que não anda no conselho. Qual é a causa da felicidade? A causa da felicidade, irmãos, ele deixa muito claro, né? É não andar no conselho. Né? O homem que não anda no conselho dos ímpios. Nós temos dois tipos de conselhos, né? Nós temos o conselho de Deus, que vem da palavra do Senhor. Você tem um conselheiro bíblico, o conselho que vai te aconselhar segundo a palavra de Deus. E você tem o conselho dos ímpios. E aqui é uma clara progressão. Né? O mal, irmãos, ele vai lhe pegando assim, vai puxando o seu tapete, de repente ele lhe derruba. Olha o que ele diz. É uma progressão aí, né? Ele diz assim, olha, bem-aventurado o homem que não anda no conselho. Na poesia hebraica, ele está utilizando atos, né? Os atos aqui, olha, os atos são descritos pelos verbos. O homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta. Então, qual é o verbo? Primeiro, andar no conselho. Sabe qual é o problema? É que muitas vezes nós ouvimos mais os ímpios do que a palavra de Deus. E essa parte da poesia, da primeira parte, ela tem uma parte negativa, não anda, não se detém, nem se assenta, depois ele vai para a afirmação, antes, né? Então veja como é precioso, ele diz, e há uma progressão. Qual é a progressão? Não andar no conselho dos ímpios. Como você andou no conselho dos ímpios, você vai se deter no caminho dos pecadores. Como você se deteve no caminho dos pecadores, você vai se assentar na roda dos escarnecedores. Então há uma progressão de erros. Ninguém já começa assim, quebrando todos os princípios bíblicos. Primeiro você ouve o conselho. Primeiro você ouve aquele conselho do ímpio que você achava que não ia trazer prejuízo para você nenhum. Ah, pastor, eu fui na igreja tal, não me importava quem é que estava me dando conselho. Eu fui lá. Mas veja que a causa da felicidade desse homem, irmãos, é ele não ouvir de maneira negativa, a poesia diz, ele não ouve o conselho errado. Nosso problema, irmãos, muitas vezes é que a gente tenta dar um conselho bom para o crente e ele vai ouvir o conselho dos ímpios. Ele vai ouvir o conselho do colega de trabalho, que às vezes não tem um pingo de conhecimento de Deus. É esse conselho que mata. Aí, primeira parte do ato, né? Ele anda no conselho dos ímpios, ele não anda, né? Desculpa, mas o contrário disso é andar no conselho, né? Não se detém no caminho dos pecadores. Ele não para. Ele não vai por esse caminho, irmãos. Ele não segue esse caminho, ele não dá abertura. Ele não segue esse curso da vida, porque ele sabe que o fim disso é desastroso. Ele sabe que o fim dele é desastroso. Então ele não anda no conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores. O que é pecado? É errar o alvo. Não é? O hamartia, né? O pecado é você desviar-se do alvo. Deus manda você acertar aqui e você acerta ali. Né? Então, esse salmo, ele introduz todo o saltério, dizendo o seguinte, vai ser feliz aquela pessoa que segue a Torá e que não se desvia dela, não se detém no caminho dos pecadores. Qual é o próximo passo? Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pastor, eu nunca vou me sentar numa roda dos escarnecedores, eu nunca vou me sentar numa roda que as pessoas zombam de Deus, zombam do Evangelho. Será que não?
Porque veja bem, irmãos, aquelas coisas que nós não aceitávamos de jeito nenhum, por exemplo, a sodomia, que não era aceita de jeito nenhum, em nosso país mesmo, basta você lembrar-se de quando você era criança, os princípios de casamento eram princípios mais bíblicos, mas hoje em dia, absolutamente nós vemos princípios antibíblicos de casamento. Mas veja que começou primeiro ouvindo conselhos, depois se detendo no caminho, depois se assentando, porque o final, eles riem da gente. O final é a zombaria do Evangelho. O sinal, ainda que não acredite que possa ser feito a imagem de Cristo, mas obviamente o final é aquilo que fizeram no carnaval no Rio de Janeiro. A imagem de Jesus e a zombaria. Ah, pastor, nunca vou fazer isso, mas começa com o conselho dos ímpios, se detendo no caminho dos pecadores, depois se assenta na roda dos escarnecedores. Veja que a aceitação do erro, ela é progressiva. Ela é progressiva. Coisa que você não suportava, você começa a tolerar, porque agora a filosofia é, sejamos o quê? Inclusivista. E obviamente, irmãos, eu não sou contra a inclusão social das pessoas. Nós aceitamos aqui qualquer tipo de gente dentro da nossa igreja. Como membro da igreja, precisa aceitar os princípios da igreja. Aí sim. Como membro da igreja. Mas para estar aqui ouvindo o Evangelho, todos, como membro da igreja, precisa aceitar o princípio da igreja. Mas o que acontece hoje é que a igreja vai se acostumando. E Paulo disse claramente, não vos conformeis com esse, mas transformáveis pela renovação da nossa mente. O que tem acontecido, irmãos, com o nosso país? Aquelas coisas que você condenava, lembra? Ah, pastor, mudei meu conceito. Sou mais maduro. Se for bíblico, excelente. Se não for, terrível. Terrível. Então, o conceito de casamento da Bíblia, há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás, é o mesmo de hoje. Não muda. Amém. Feliz é aquele que não aceita o conselho, que não se detém no caminho e que nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pastor, esse texto então, se alguns interpretam literalmente, diz o seguinte, eu não posso nem conversar com o ímpio, né, pastor? Que é isso, irmãos? Pelo amor de Deus, esse texto não está ensinando isso. Esse texto não está dizendo, porque se assim fosse, você nunca ia entrar numa universidade onde tem ímpios. Não é verdade? Você nunca iria para um aniversário onde as pessoas não são crentes. E você não ia para um médico, onde o médico não era crente. Obviamente, não é isso que a Bíblia está falando. Porque se assim fosse, Cristo Jesus foi o primeiro a cair nesse erro aqui. Porque foi isso que acusaram Cristo. Ele come com pecadores. Ele se assenta na roda para comer com pecadores. Lembra disso? Foi isso que acusaram. Foi exatamente disso que acusaram Cristo. Mas o que o Salmo está dizendo, irmãos? É que eu não devo me assentar? Não. O Salmo está me ensinando que eu não devo ser influenciado pelos ímpios. Eu devo ser influenciador dos ímpios. Entenderam? Com isso eu não estou dizendo o seguinte, porque tem alguns jovens que dizem o seguinte, pastor, eu estou indo para uma boate, mas para evangelizar, tá bom? Porque como Jesus, eu vou me assentar com os pecadores. Mas Cristo nunca pecou. Né? E você não é Jesus também. E às vezes você chega numa roda para influenciar, você sai influenciado. Não é verdade? Acaba fazendo as mesmas coisas. Cuidado, irmãos, com aquilo que vai te levando. Cuidado com o mar aberto. É perigoso, sai de perto. Me lembro que uma vez eu fui para uma viagem com jovens lá de Teresina para Parnaíba e nós fomos para uma parte que era mar aberto, né? E nós entramos, quando de repente nós estávamos cercados, o mar pegou a gente por trás aqui, a gente estava na parte mais alta, já finalzinho da tarde, o mar subiu, a gente não tinha quase mais como voltar. E o pescador olhou para o pessoal que disse, sabe aquele pessoal que está lá? Pode arrumar um barco, ele não volta agora não. Quando você vê o mar aberto, sai de perto. Não anda no caminho dos pecadores. Não se assente na roda. O fim pode ser a morte. Graças a Deus lá, nós conseguimos escapar. Que Deus tenha misericórdia para que escapemos. Versículo 2, diz aí, vamos caminhar.
O contrário, né? Antes, aí ele vai para o aspecto positivo. Aqui, veja bem que o Salmo fala de lei, o Salmo fala da Torá. Antes, o seu prazer está onde, irmãos? Na Torá. Está na lei do Senhor. Ele está nos 10 mandamentos. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei, medita o quê? De dia e de noite. De dia e de noite. Irmãos, ele diz, olha, ele faz um paralelismo, não somente aqui, pela uma adversativa, mas ele fala de uma maneira poética, né? Antes, o seu prazer é a lei do Senhor. E nessa lei, ele medita. Sabe uma coisa que eu quero sugerir para aqueles que têm ansiedade, depressão, né? Aqueles que passam por estafamento, esgotamento. E aqui eu disse para vocês que ia lançar algumas ferramentas. Lanço aqui uma ferramenta, meditação na palavra de Deus. Ah, pastor, eu medito. Eu leio a Bíblia todo dia. É diferente. Ler e meditar. E eu só descobri isso, irmãos. Eu fazia meditação. Mas às vezes eu errava muito, não sabendo fazer meditação. E eu descobri isso lendo a literatura realmente dos puritanos. Né? Aqueles presbiterianos do século XVII. Lá na Inglaterra, século XVI e século XVII na Inglaterra, presbiterianos, tá, irmãos? Batistas, congregacionais. Eu li ele na lente de um outro indivíduo que lê muito os puritanos, chamado Joel Bick, né? É um pastor, diretor de um seminário que meu irmão estuda lá nos Estados Unidos, inclusive. O Joel Bick, ele tem uma obra fantástica sobre os puritanos, e ele disse que os puritanos falavam muito sobre meditação. E eu nunca tinha parado para pensar nisso, meditar. E a gente medita em tanta coisa. Faz meditação transcendental, mas se esquece de meditar onde? Na lei do Senhor. Sabe, pegar a Bíblia e ficar dizendo o seguinte, o que é isso? Uma árvore plantada, cuja corrente de águas está lá, né? Passa sobre ele. O que é isso? O que é isso? Fica pensando, meditando. O que é olhar? E Cristo ensinou, olhai os lírios do campo. Cristo ensinou a meditar. A meditação na palavra de Deus, irmãos. Meditar no poder de Deus. Meditar na lei do Senhor. De dia e de noite. Você medita na palavra de Deus? Eu quero desafiar você em 2022 a ler o saltério todinho. Ler o salmo. Mas eu queria também desafiar você a meditar nos salmos. Em cada palavra. Irmãos, às vezes fechar os olhos mesmo e ficar pensando, o que é isso? O que esse texto tem para mim? É você trazer um caderno para anotar o sermão. E tentar meditar nos pontos que foram ditos. Qual é a causa da felicidade? Causa negativa. Não andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores, não se assentar na roda dos escarnecedores. Causa positiva, meditar na lei do Senhor. De dia e de noite. Sabe aquelas noites que você está ali já quase sem dormir? Começa a pensar na palavra de Deus. Ó Senhor, hoje eu li o Salmo 1. Você faz isso, irmão? Você medita na palavra de Deus? Às vezes, como eu disse, a gente medita em tanta coisa, medita nas contas para pagar, medita no casamento, medita nos problemas, mas não medita na palavra de Deus. Você já parou para pensar naquele mandamento que diz o seguinte, não terás outros deuses diante de mim? Já parou para meditar nele? É incrível. Medita na lei de dia e de noite. Segunda coisa que eu quero enfatizar, né? Aqui, versículo 3. Nós temos a descrição das consequências boas e ruins. Descrição das consequências boas e ruins. Versículo 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Ele já introduz nessa minha comparação, no meu ponto 2 aqui, que é a descrição de consequências boas e ruins. Começando com as boas. O crente, irmãos, agora, se ele pegou primeiramente ali a linguagem poética do conselho, dos atos, né? Não andar, os atos, não andar, não se deter, né? Se ele pega esses atos como linguagem poética, agora ele pega a linguagem da árvore, né?
A linguagem arbórea aqui. E essa linguagem poética que ele utiliza aqui é fantástica também, quando ele diz o seguinte, olha, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ele faz aqui uma comparação clara entre a árvore e a palha. Irmãos, concordo com o Palmer Robson quando ele diz que a distância entre a árvore e a palha é tão grande quanto a entre o ímpio e o crente. É grande. Por isso que Deus está fazendo nesse salmo uma distinção enorme. Ele diz o seguinte, enquanto um é levado pelo vento, o outro tem raiz. Eu não tenho dúvida, irmãos, que nós passamos por problemas, por dificuldades, nós passamos por muitos problemas nessa vida, mas o que vai fazer diferença é se nós somos árvores ou palha, porque se nós formos árvores, nós seremos fincados e nós não vamos cair, porque nós estamos enraizados. Mas se você for uma palha, você vai ser soprado, não vai parar em igreja, não vai parar em lugar nenhum, não vai parar em fé nenhuma, porque você não está alicerçado. Você é uma palha. Minha pergunta para você nessa noite é, você é palha ou você é árvore? Porque a consequência de estar fincado na lei do Senhor é que você será como árvore. Veja comigo, irmãos, essa linguagem também no livro de Jeremias. Por favor, Jeremias, capítulo 17. Jeremias capítulo 17. Diz assim, o versículo 5 de Jeremias 17. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o quê? O arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Agora, verso 7. Bendito o homem, ou feliz o homem, a mesma expressão lá do Salmo. Vamos lá? Bendito o homem que não, ou que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Por quê? Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que o quê? Que estende as suas riquezas para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. A mesma linguagem do salmista. Vocês entenderam? E aqui mais uma vez eu chamo a atenção para aquela unidade da Bíblia. O que ele está dizendo? Que aquele que confia, que medita na lei do Senhor de dia e de noite, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, esse é como árvore plantada junto à corrente de águas, que prospera. E mais uma vez a nossa prosperidade não é natural, não é física somente, não é material só. Abra ainda em Josué. Irmãos, é necessário esses textos, tá? Estou caminhando para o final já. Josué, capítulo 1. Josué 1. Versículo 6 diz o seguinte: Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de quê? De fazer segundo toda, o que, irmãos? A lei, vamos lá? Toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, seja a Torá. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-aventurado por onde quer que, para que seja o que, irmãos? Bem-aventurado, a mesma expressão. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, antes medita na lei, dia e de noite. Versículo 8, o que é dito aí, irmãos?
Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele, qual é a mesma expressão do Salmo, de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás o que, irmãos? Leia comigo. Farás prosperar o teu caminho e serás o quê? Você está vendo a unidade da Bíblia? A mesma coisa que Deus disse lá para Josué. Não te desvie deste livro, porque aquele que medita na lei de dia e de noite prosperará. É o mesmo princípio. É o mesmo princípio. Quer prosperar? Medite na lei de Deus. Na palavra do Senhor. De dia e de noite. E aí você será como a árvore, que no devido tempo dá o seu fruto. Fruto digno de arrependimento, mudança de vida. Você já mudou de vida, irmãos? O Evangelho mudou você? Teve mudança? Desde que Cristo te encontrou? Frutos dignos de arrependimento. Diz que João Batista diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Árvore plantada. Cristo disse isso. Eu sou a videira, vós? Os ramos. Aquele que está alicerçado em mim vai produzir fruto, mas aquele que não produz fruto será cortado e lançado ao fogo. Que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Pastor, a Bíblia está dizendo que nós não envelhecemos, é isso? Não, nós murchamos. Se Deus quiser, nós vamos murchar. Amém? Porque nós vamos envelhecer. Isso é bênção, não é ruim não. Porque nós vamos envelhecer. E envelhecer, que é senão que você está vivendo, é bênção. Mas sabe, você vai viver no céu. É lá que a folhagem não murcha. E tudo quanto faz será bem sucedido. Vai dar certo, vai prosperar. Os ímpios, versículo 4, não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. São dispersos. Não param no lugar. Na primeira dificuldade ele desiste. É por isso, irmãos, você que está passando por um sofrimento, lembre-se, procure ajuda de alguém que entende sobre a lei de Deus. Procure ajuda de alguém que tem conhecimento da lei de Deus, que vai te ajudar. Para que você prospere, senão você vai ser, vai para lá, vai para cá. Sopra para lá, sopra para cá. Não tem raiz. Não consegue confiar em nada, em ninguém. Por fim, irmãos, veja comigo ainda as consequências claramente apresentadas aqui no versículo de número 5 e 6. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação de quem? Dos justos. Por essa razão, irmãos, por essa razão que existe, né, a separação entre um e o outro, veja bem, nesse paralelismo antitético, ele diz então, né? Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Um dia, Deus virá para julgar a todos. E a ideia da congregação aqui, eu disse para vocês, o Salmo fala de culto. Quem pode entrar? Quem habitará no teu tabernáculo, Senhor? Quem estará na congregação dos justos? Quem vai poder estar na congregação adorando? Aqui, irmãos, nós estamos no ensaio, a congregação dos justos está aqui, Não é? Nós somos a única, não. Tem várias igrejas verdadeiras espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. A congregação está reunida, mas um dia Cristo vai reunir os seus em um só culto, numa só congregação. E a ideia do hebraico aqui é interessante, né? A ideia de, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. A ideia de prevalecer é ficar de pé para adorar o Senhor. Não vai ter como estar diante do Senhor para adorá-lo, porque Deus vai destruí-lo e vai tirá-lo da congregação. O Salmo ensina como adorar ao Deus verdadeiro, como se aproximar do Deus do pacto. Sabe por quê? Porque aqui a palavra é: antes o seu prazer está na lei do Senhor. A palavra Senhor aí é o tetragrama, é Yahweh, é Yahvé, o Deus do pacto. Para adorar esse Deus, para permanecer na congregação dele, tem que ser justo. Só os justos vão prevalecer na congregação.
E o versículo 6, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. A ideia de conhece não é que Deus sabe do futuro somente. A ideia de conhecer é que Deus conhece porque é o caminho que Ele quer que se trilhe. Esse é o meu caminho, Deus conhece, Deus aprova esse caminho dos justos. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Existe uma clara distinção nesse texto entre os ímpios e os filhos de Deus. A minha pergunta nessa noite é, irmãos, qual é a sua condição hoje? O Salmo, logo 1, nos ensina, o Salmo de número 1 nos ensina a adorar a Deus, a buscá-lo verdadeiramente, e nos mostra a meditar, e nos ensina a meditar na sua lei, a amar o Senhor de todo o coração, a se afastar do caminho dos ímpios, porque um dia o Senhor fará justiça, pois o Senhor, Yahvé, Ele conhece o caminho dos justos, Ele sabe o caminho que deve ser seguido, mas o caminho dos ímpios vai acabar, Deus vai destruir. Um dia, irmãos, Deus fará justiça no mundo, na terra. Enquanto nós temos injustiça em diversos pontos da nossa vida, aqui no Brasil e no mundo inteiro, nós pensamos, Deus não está vendo, tá. E um dia Ele vai vir aqui para fazer justiça. E aí, irmãos, feliz aquele que meditou na lei do Senhor. Feliz aquele que se apartou do caminho dos ímpios. Qual é a natureza da verdadeira felicidade? Qual é? Afastar-se do caminho dos ímpios, meditar na lei do Senhor. É por isso que o salmista vai dizer no Salmo 19, que é mais desejável do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e é mais doce do que o mel, a lei do Senhor. Você ama a lei do Senhor? Você ama ler a Bíblia? Você ama ouvir sermões? Você ama o estudo da palavra? Irmãos, a minha oração é que nesse ano, para que esse ano de 2022, finalzinho de 2021 e 2022, nós tenhamos uma mudança ainda mais. Nós tenhamos não somente pessoas aqui amando a lei de Deus, não, algum grupo pequeno, mas a igreja toda buscando ainda mais o Senhor em 2022. Por fim, eu quero dizer que lei e Jesus têm tudo a ver. Por quê? Ele diz, eu não vim mudar a lei, eu vim cumprir. Por isso, queridos, certamente, eu e você já nos desviamos do caminho do Senhor. Em algum momento nós já ouvimos o conselho dos ímpios, já nos detivemos no caminho dos pecadores, nos detemos por lá, e já estivemos na roda dos escarnecedores. Já sorrimos ou já rimos de piadas com o nome de Deus. Não é verdade? Já assistimos filmes. Mas incomode-se hoje. E aqui é um ponto até para os jovens e para aqueles que assistem filmes. Eu gosto de dar exemplo de filmes porque, como eu disse para uma pessoa, hoje o celular está na mão de todo mundo. No celular ele tem Netflix, tem o Prime, o Now e assim vai. Um monte de canais, YouTube. Mas sabe que tem gente que já não se incomoda mais quando vê as coisas erradas? É, por exemplo, aquele rapaz, aquela moça que assiste Game of Thrones e já não pula mais a cena de sexo explícito. Por exemplo, que tem demais. Pastor, é bom. É bom o quê? O que você gosta de Game of Thrones? O que você está assistindo lá? Eu não estou condenando a série toda. Estou dizendo que tem série que nem compensa, porque é tantos pulos que você tem que dar, que daqui a pouco você nem está mais pulando. Não é verdade? Você já não se incomoda mais. Não tem problema nenhum. Deixei de assistir uma série com a Ana justamente por essa razão. The Tudors, que mostra até uma história da reforma. Mas todo tempo, cenas de sexo explícito.
Corta isso aí. Não traz edificação não, nenhuma. Nenhuma. Arrependamos-nos e creiamos em Cristo, que cumpriu a lei de Deus no nosso lugar. O Salmo, por excelência, ele fala de Jesus. Por quê? Porque naquilo que o próprio salmista mostra, que ele é falho, Cristo Jesus é perfeito. É perfeito. Lei, Jesus, palavra, estão unidos. Amém? Que Deus nos abençoe com esta palavra, irmãos. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pelo Salmo. Salmo de número 1. Obrigado pela essa lei preciosa, Senhor. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. E nos mostra nessa lei preciosa que nós somos falhos e que nós precisamos de Cristo. Precisamos da salvação, nós precisamos do Redentor. Que nessa noite, ó Pai, se alguém aqui ainda não conhece o caminho do justo, que é Cristo, esse justo certamente não somos nós por nós mesmos, mas esse justo é o Senhor, que meditou tanto na palavra, que quando foi combatida pelo próprio diabo, na palavra, ele destruiu os argumentos do diabo, dizendo, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que assim como foi Cristo, nosso Redentor, nós possamos ser também, ó Pai, hoje e sempre. Ó Pai, eu quero aqui confessar o pecado meu e dos meus irmãos. Nós somos falhos. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. E nos faz ser felizes meditando na Tua palavra. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.